Oi, Gi. Oi. Que merda é essa, hein? Atenção, fechem todas suas janelas. Oi, Diego, tudo certo? Atenção, se você está longe da sua casa, entre no prédio mais próximo. Oi, Renata. Oi, tudo bom, Jana? Bem, e você? Tudo certo. Sim, muito obrigada pelo seu tempo. Tá aí disponibilizando um tempinho para conversar com a gente aqui nos Estados Unidos. Muito- Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Nossa, eu assisti The Pink Cloud, né? A Nuvem Rosa. Em 2000, foi o ano passado, né? Que veio para o Festival de Miami. Até conversei com a Yuli sobre o filme. Fiquei, assim, impressionada como que o filme é tão premonitório. Gente do céu, como foi para você, né? Depois de ter feito o filme, depois de ter demorado um pouquinho para ir, rodou os festivais, claro, mas como foi para você encarar uma pandemia de verdade, né? Tá aí isolada de verdade. Então, é interessante a tua pergunta, porque as pessoas me perguntam muito sobre isso e acho que não existe uma preparação para uma pandemia. Nada te prepara para um desastre que é uma pandemia, né? Os milhares de mortos que nós tivemos no Brasil e no mundo. Então, foi algo que mexeu com a minha experiência da pandemia? Foi. Mexeu a minha experiência, foi diferente de outras pessoas, porque eu tinha uma sensação de déjà vu, eu tinha uma sensação de que eu já tinha passado por aquilo, muitas coisas me deixavam quase paralisadas, em choque pela proximidade das situações, como, por exemplo, festa pelo Zoom, aniversário através do Zoom, né? As pessoas fazendo essas videoconferências. Não, a gente não fazia isso antes. E isso no filme, para nós, soava um pouco assim do tipo, que estranho, será que as pessoas fariam isso? E aí, de repente, com a chegada da clausura, né, da pandemia, estávamos fazendo mesmo aquilo que estava lá no filme. Claro que tem outras coisas que são super ficcionais, né? Como toda a questão de como eles recebem a comida do governo e tal, que é realmente bem ficção científica. Mas, por outro lado, tem muitas coisas que eram tão similares à realidade que eram realmente bem chocantes. Com certeza. Mesmo assim, o relacionamento entre você, né, a Giovanna e o Iago, mesmo que vocês tenham acabado de se conhecer, muitos casais, né, acabaram ficando ali clausurados, presos e tiveram que se conhecer de novo, né? Muita gente teve que se conhecer. Não sei se você sentiu isso né? Não, acredito que você não passou por isso, mas essa relação, né? Muita gente teve que se redescobrir na pandemia. Exatamente. Não foi o meu caso, né? Eu sou casada, então eu, tipo, tava com meu companheiro, assim, mas eu vi vários amigos que, tipo, uma relação que era um namoro, de repente se transformou foram morar juntos, porque não tinha outra opção, não tinha opção de cada um estar na sua casa, porque esses trânsitos eram perigosos, então as pessoas resolveram morar juntos. E também conheci pessoas que se separaram durante a pandemia, porque ficou tão intensa a relação ali só entre os dois que, enfim, acabaram rompendo, né, nessa situação. Com certeza. E como foi assim as suas conversas, né? Como foram as suas conversas com a diretora Kaiuli para chegar na Giovana, né? Na maneira como foi esse, vamos dizer, essa preparação, né, para fazê-la? Então, foi bem bonito. A Yuli é uma diretora muito sensível, muito delicada. Ela trabalha com os atores de uma forma muito sensível, assim.
bem diferente, às vezes, até de uma tradição do cinema contemporâneo brasileiro, de que tu tem que colocar os atores em situações limítrofes e expor eles a situações que a treinamentos, né, a preparações que muitas vezes são muito, às vezes até dolorosas demais, né? Nessa ideia de que o ator tem que passar por um sofrimento para conseguir retratar aquele sofrimento. E a Yuli não, ela sabe, ela tem um jeito muito delicado e ela confia na gente como ator, sabe? Ela confia que bom, é a minha profissão e que eu tô ali me entregando para aquele personagem para fazer o melhor pelo personagem. E nesse sentido, assim, também a gente tinha muito diálogo, porque a minha primeira interpretação como atriz da Giovanna, lendo o roteiro, era fazer ela muito forte, muito yang, muito, sabe, mais aguerrida, mais irritada. E aí a gente a Yuli dizia, não, vamos com calma, faz ela mais doce. Ela pedia para eu fazer uma voz mais doce, a voz da Giovanna é diferente da minha, assim, ela pedia uma voz mais doce, porque ela queria justamente causar essa transformação na personagem. E aí a gente foi testando nos ensaios, experimentando as possibilidades. Ela também dava espaço para que nós, atores, testássemos assim, as nossas ideias, e aí a gente ir chegando até aonde a gente chegou, que eu acho que acabou se criando personagens bem tridimensionais, que não são, como é que eu vou dizer isso? Tem muitas camadas, assim, eu vi isso que você está falando da Giovanna, eu vi esse crescimento, ela era assim, de repente ela vai ficando mais forte, às vezes mais irritada, a transformação é muito grande, assim, ver o seu papel, né, as camadas que foram sendo criadas no decorrer do filme, muito bom mesmo, muito bom legal. Mesmo. Legal. Você teve, assim, qual foi a sua maior dificuldade? Qual foi a cena mais difícil para você fazer? Se você teve, né? Qual foi o seu maior desafio? A cena do parto foi uma cena desafiadora, porque eu não tenho filho, então eu não tinha vivenciado. Mas a gente, né? Se a gente, como mulher, se investiga, a gente tem assim essas memórias atávicas. Então, foi uma cena que eu me preocupei em ver partos naturais feitos em casa, em piscina, em banheira, e ver, né, e tentar me aproximar muito, muito daquela situação para conseguir trazer o máximo de verdade possível para aquela situação. Essa foi uma cena desafiadora. E depois a depressão da Giovanna era desafiadora, o final era desafiador, porque era muito interno, e o final mesmo do filme, né? A última cena do filme era tão desafiadora para mim que eu resolvi entregar, assim, sabe? Tipo, eu meio que abri mão de interpretar. Eu disse assim, tipo, eu não sabia como fazer aquela cena, definitivamente, aquela parte final eu não sabia como fazer. Então eu disse, bom, já chegamos até aqui, e de certa forma o filme foi praticamente filmado na ordem cronológica, então a personagem estava super bem construída, era realmente o final, as últimas cenas do filme que a gente estava filmando, e eu só entreguei, assim, do tipo, me entreguei para Giovanna, sabe? Tipo assim, faça o que você quiser, eu vou. E acho que ficou na medida, né? Porque era delicado, não podia cair num melodrama, não podia estar de mais nem de menos, era muito sutil aquele fim. Não, o filme, assim, não é porque é uma diretora brasileira, tem os atores brasileiros, mas, assim, o filme é muito bom. Eu acho, assim, eu fiquei... É bem redondinho, assim, sabe? A direção, a cinematografia, a escolha dos atores, a maneira como foi crescendo, eu acho demais. Agora, uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que eu entrevisto, assim, o que você aprendeu, né, da Renata interpretando a Giovanna? A gente aprende sempre muito, né, com os personagens.
acho que a Giovanna ela tem uma resiliência para lidar com a adversidade durante muito tempo do filme, que era muito diferente de mim. E eu aprendi quando a pandemia começou de fato, isso era uma coisa que vinha, assim, sabe? Do tipo, não adianta se desesperar, tem que ter calma e lidar com cada coisa que está acontecendo. No caso, na minha vida particular, além do que estava acontecendo no mundo. Tipo, lidar com uma coisa de cada vez e não entrar num desespero. Então, eu acho que isso é uma coisa forte, assim. Fora eu ter crescido imensamente como atriz, porque foi um personagem que me possibilitou passar por muitas camadas e foi um personagem realmente muito complexo. Então, eu cresci muito como atriz com a Giovanna. Não, que bom. E você também é diretora, né? Bailarina, tem vários... Não é só atriz, não, né? O que essas duas, né? Essas outras duas, sendo diretora, sendo bailarina, o que te ajuda, né? No seu papel, quando você é a atriz, a Renata atriz? Acho que ajuda muito, porque... acho que o conhecimento de tudo, como diretora, eu ter o conhecimento desse universo todo que está por trás da hora de estar em cena, né? Faz com que eu consiga ter uma noção, talvez, de um todo, de equipe, que eu acho que o cinema é uma coisa realmente um trabalho de equipe, um trabalho que está todo mundo junto trabalhando. E às vezes o ator ele fica um pouco apartado da equipe por uma cultura de que a gente tem que cuidar do ator e separar o ator. E eu acho que não, porque eu sou do teatro, eu venho do teatro, então eu acho que a gente tem que trabalhar na equipe, estar junto com as pessoas, ganhando energia para estar em cena com aquela equipe toda, com tudo aquilo que está acontecendo. E com relação à coisa de também, né, trabalhar com dança, ser bailarina e ter esse trabalho com o corpo, acho que tem uma percepção mais fina do corpo dos personagens. Para mim, a emoção passa muito pelo corpo. Tem muitos atores, né, não é só eu, obviamente, muitos atores que têm essa escola do corpo, né, de trabalhar através do corpo e de construir a emoção para a cena através do corpo, nas tensões musculares, na percepção da pele que arrepia, do toque do pé no chão, sabe, da musculatura que te faz ficar de pé ou te faz pesar em direção à força da gravidade. Então, esse contato com o corpo me ajuda muito na minha criação dos personagens. É muito bom, muito bacana. E só para a gente terminar, rapidinho, algum novo projeto vindo por aí, algum novo filme que a gente tem que ficar ligadinho? Então, como atriz, tem aí algumas possibilidades, mas que ainda não está nada certo. Então, eu não sou uma atriz famosa no Brasil, né, gente? Assim, eu sou famosa aqui. Eu sou uma ilustre desconhecida no Brasil, na verdade, porque o Brasil tem essa cultura muito forte das telenovelas, né? Então, eu sempre fui uma atriz de teatro, né? De dança e agora, claro, já tinha feito audiovisual, mas como atriz, mas como protagonista, essa é a minha primeira protagonista de um longa-metragem. E como diretora, eu acabei de finalizar um curta-metragem que se chama Now, que é um filme ficção, também mais para ficção científica, bem simbólico, bem louco, e que a gente está submetendo agora para festivais e tal. Então, é o meu segundo curta-metragem e é um caminho que eu pretendo trilhar também, paralelo ao meu trabalho de atriz. E estou também escrevendo um guion, um roteiro. Enfim, estamos fazendo sempre muitas coisas, porque essa profissão tem que fazer, né? Tem que estar sempre conectada com várias possibilidades. Certeza. Então vamos ficar conectadas juntas. E Renata, eu queria muito agradecer muito pelo seu tempo, muito sucesso. E aqui a gente torcendo por você, e quando puder
compartilhar esse curta, compartilhe com a gente também. Muito obrigada, Renata. Com certeza, Jana. Obrigada. Um beijão. Beijo. Tchau, Prazer. Prazer. Calma, mãe, eu tô bem. Eu tô com cara. Conheci ele ontem. Feliz aniversário. Obrigado, pai. Não fica assim. Ela vai passar. Quando? Se a gente ficar trancado aqui muitos anos, tu vai querer ter um filho? Não, nunca quis. Que isso, mano? É uma lista de tudo que eu não vou fazer na minha vida por causa da nuvem. Obrigado pela minha casa. Obrigado pela minha família. Tu tem que aceitar a nuvem, tá? Ela já tá com a gente faz tempo. Agradecer tudo que tu tem. Mas ele vai crescer trancado aqui. Ele não vai sofrer que nem a gente. Num outro mundo! If you like this video, don't forget to comment, to like and subscribe to our channel right here.